Olá, eu sou a Lucinéia Ferreira, estou aqui para mais um vídeo hoje e estou muito animada porque hoje eu vou falar de Nietzsche. Tem um vídeo apenas aqui, né, que eu falei sobre o Nietzsche alguns meses atrás e eu estava ansiosa para falar mais sobre ele e aí eu resolvi gravar esse vídeo hoje. Falar do Nietzsche sempre é um desafio muito grande, né? O Nietzsche é um autor complexo, difícil, né? Mas ao mesmo tempo muito instigante. É muito bom estudar as ideias do Nietzsche. E até eu estava pensando a forma como eu ia começar esse vídeo, né? E eu acho que é interessante começar falando que o Nietzsche é um autor que preza muito pela liberdade, pelo cultivo da vida, das nossas forças interiores, né? E é até curioso e uma ironia que eu venho de uma tradição formativa acadêmica muito marxista. Antes do Nietzsche eu era muito marxista e acho que o marxismo continua tendo o seu valor, né? Essa crítica do nosso modelo social e econômico, ela é fundamental para que a gente compreenda muitas questões, né? Mas é interessante, e aí eu pensando, né, no meu próprio comportamento, que quando eu comecei a estudar o Nietzsche, e aí eu era a única no meio de um monte de marxistas, parece que eu precisava me justificar para as outras pessoas de por que eu estava escolhendo Nietzsche, né? Porque existe uma crítica injusta e eu acho que é uma falta um pouco de compreensão das pessoas, né? O Nietzsche tem uma fama indevida de ser um autor aristocrata. Ele não é um autor aristocrata, a gente precisa entender o contexto em que ele viveu e o que ele estava realmente querendo dizer com algumas coisas, né? Não levar tudo ao pé da letra. E esses conceitos são dois conceitos que são bem polêmicos e é delicado falar desses conceitos, mas eu acho que não é nem falar de conceitos, é como eu já falei no outro vídeo, buscar as implicações disso para a nossa vida cotidiana, que é o conceito de moral escrava e moral dos senhores, né? Para o Nietzsche, existe um conceito muito legal, que é o conceito de... Na verdade, são muitas questões, né? Para começo de conversa, não seria nem dizer conceito, né? Porque conceito dá a ideia de uma coisa fechada, e o Nietzsche não trabalha dessa forma, né? Ele trabalha de uma forma mais aberta. Então, vamos dizer aqui a noção de espírito livre, né? Ao invés de dizer conceito de espírito livre, eu vou tratar como noção de espírito livre. O espírito livre é aquele que vive a sua liberdade na mais plena, sabe, sem culpa, sem receios, livre. Ele vive a vida livre, para além do que os outros pensam, sabe? Ele quer. O critério de apreciação dele é a vida. É a vontade de potência, que é um outro conceito que no outro vídeo eu posso tratar também, mas é a vontade de viver, é viver sem culpa, se expandindo, crescendo, se desenvolvendo, cultivando a força, sabe? Cultivando tudo que tem de mais precioso, de mais abundante. E esse é o espírito livre. Esse é um ser que viveria sob uma moral do Senhor. A moral do Senhor é aquela que vai tratar da força. E tem até uma fábula interessante que eu vi num texto uma vez da professora Scarlett Marton, que ela trata da analogia ali do cordeirinho e do lobo, e ela diz que o lobo, ele não é senhor de si mesmo. Ele não vive sob a moral do Senhor, ele vive, não diria nem que sob a moral escrava, mas ele não é o Senhor, porque veja bem, aquele que é Senhor de verdade, ele toma posse da sua presa. A ave de rapina faz isso. Ela chega, né? O cordeirinho tá ali como quem não, né, vivendo a vida dele, e ela precisa se alimentar, ela vai lá
pega a presa dela e vai embora. Não precisa dialogar com o cordeiro. Já o lobo, que ela trata como um animal matreiro, né? Mais malandro ali, mais malandro, digamos assim, ele tem que chegar, ele tem que convencer, tem que levar mais ou menos o cordeirinho no papo, né? Como se diz popularmente. Ele precisa conversar, ele precisa dialogar, ele trata o cordeiro como seu interlocutor. A ave de rapina jamais fez isso. Ela chega e se apossa. E aí, trazendo isso para a nossa vida, será que nós vivemos sob uma cultura que aí o Nietzsche faz toda a crítica à moral judaico-cristã, que é a moral dos escravos? Nós vivemos uma vida de forma que nós conseguimos realmente tomar posse daquilo que é nosso? Né? Ou a gente é educado, a gente é formado em todas as instituições, pela escola, pelas religiões, de uma forma que a gente tem que ser bonzinho, a gente não pode causar conflito, a gente não pode tirar nada do lugar, né? A gente tem que dizer amém para tudo que está aí estabelecido, né? Então, começar a pensar nessas coisas, né? E aí entender que esse conceito de moral do senhor e moral do escravo não quer dizer, não quer reforçar a questão social de que devemos ter senhores e escravos, ou hoje burgueses e proletários. Me parece que não tem nada a ver com isso. O senhor é aquele que é senhor de si mesmo. Ele vive a vida dele sem se importar com o escravo. Ele sabe da força dele. Ele não precisa viver em relação ao escravo. Aquele que é escravo, ele precisa apontar a maldade, entre aspas, no outro, né? Ah, olha só, aquela pessoa é arrogante, ela é metida, né? Ele tem que apontar, entre aspas, os erros do Senhor para ele se afirmar. Né? Então, se eu não consigo determinadas coisas na minha vida, é porque existe aquele que veio antes de mim, tomou posse das coisas que eram para ser minhas, né? E aquele que é senhor de si, não, ele não tá nem aí, ele vai criar as coisas dele, ele vai criar os valores dele. Ele vai viver de acordo com aquilo que ele acredita que tem que ser, que vai ser bom para ele, né? Ele não tá interessado em prejudicar ninguém, em explorar ninguém, ele quer crescer cada vez mais, que é o natural da vida, né? E isso serve até para mim. Isso é uma reflexão que tem que começar a vir e ser internalizada pelas pessoas, né? Como eu falei no último vídeo aí, no caso dos professores, né? Que a gente tem que começar a educar para a vida, para a liberdade, para trocar sim o certo pelo duvidoso em algumas situações, né? Por que não? Eu acho que eu posso até fazer mais vídeos sobre moral dos senhores e moral dos escravos, porque é um assunto que tem pano para manga, ele não se esgota. Dá até para tratar de uma forma mais explicar conceitos mesmo, né? Mas também tenho gostado dessa reflexão para a vida. E, né, porque, por exemplo, quando lá na escola um aluno lhe tira nota 10, isso é uma coisa interessante, quando o aluno tira uma nota 10, ele não é incentivado a ter uma postura de olha só, eu estudei e eu tô ficando bom nisso, né? Na escola, na família, em todas as instituições, ele é educado para, entre aspas, ser humilde, né? E dizer, não, imagina, né? Não fiz mais do que a minha obrigação. E a gente precisa começar a mudar essas concepções, porque essa moral escrava, ela é um veneno na nossa vida. Ela acaba fazendo com que a gente não realize coisas grandes que a gente poderia realizar por medo. É a moral do medo, como eu tratei no vídeo anterior, né? Falando lá da fábula do cachorrinho com um pedaço de carne. É a moral do medo. E ao contrário da moral dos senhores, que é a moral da coragem, da força, da altivez.
Então é isso, vamos. Se vocês gostam dessas ideias, interajam aí, comenta, curte esse vídeo e pretendo postar mais vídeos porque é uma forma, né? O YouTube é uma plataforma muito interessante, né? Por que a gente não usa mais o YouTube? Porque a gente não posta as nossas ideias, né? Às vezes a gente pensa tanta coisa legal e pode compartilhar as nossas ideias e reflexões, as coisas que a gente aprende, né? E a gente não faz isso, não sei porquê, né? Então vamos começar a ocupar esse espaço aí. E é isso. Muito obrigada por assistirem a mais esse vídeo e até breve.